Então, beleza, estamos gravando. Então, como eu estava dizendo, né, nós vamos começar agora o capítulo 7 do NetAcad. É o nosso segundo capítulo da disciplina de comunicação de dados 2, que a gente está trabalhando nesse semestre. E esse capítulo fala sobre endereçamento IP. Né? Como vocês estão vendo aqui, nós vamos tratar tanto do IPv4 quanto do IPv6. Né? Então, a gente vai ver aqui as características de um e de outro esquema de endereçamento, com todos os detalhes técnicos que o assunto requer. Tá? Bom, então, nós já falamos em aulas anteriores, né, que o endereço IP, ele é uma sequência, né, o endereço IPv4. É bom agora a gente começar a diferenciar, porque a gente vai começar a falar agora dos dois protocolos, né, e dos dois tipos de endereçamento. Então, inicialmente a gente começa as discussões tratando do IPv4 e depois a gente vai falar do IPv6. Então, o IPv4 é uma sequência de 32 bits. Isso já foi dito para vocês em outros momentos, tá? É só para a gente poder fazer uma rápida recapitulação para poder discorrer aqui sobre esse assunto. Então, as máquinas, elas visualizam os endereços IP umas das outras dessa forma aqui. Ó. Tá? Então, aqui eu tenho um host com essa sequência de bits que representa o seu endereço IP. Aqui eu tenho um outro host, né, com a sua sequência de endereço IP. Aqui eu tenho um roteador que tem um endereço IP em cada interface, aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho um outro host PC2 com seu endereço IP. Esses endereços, como vocês também já sabem, né, eles são divididos em 4 grupos. Então, são 32 bits divididos em 4 grupos, né? Então, são 8 bits em cada grupo, tá? Esse grupo de 8 bits é chamado de octeto. Exatamente, o oct, né, o octo, representa o valor 8. Né? Então, o número IP é um conjunto de 4 octetos, né? Ou seja, 4 conjuntos de 8 bits cada. Essa notação, obviamente, ela não é prática para nós, seres humanos. Né? Memorizar uma sequência dessa, ou digitar, né, quando você está configurando os endereços IP, é algo difícil e com grandes tendências a erros. Né? Imagina você ter que configurar o endereço IP de uma máquina, né, de forma binária. A chance de você cometer um equívoco e inverter um bit aqui e fazer com que o endereço IP da máquina seja diferente é grande, né? E isso causaria problema de comunicação. Então, convencionou-se que a representação que nós utilizaríamos, né, e utilizamos, é aquela onde cada octeto, cada conjunto de 8 bits, é representado em sua notação decimal. Tá? Então, depois vocês podem fazer a comparação. Essa sequência aqui, em bits, representa o 209.65.200.225. Tá? Essa sequência aqui representa o 92.68.10.10. Tá? Enquanto do outro lado eu tenho essa sequência que representa o 92.68.11.10. Tá? Observe que, como os dois primeiros octetos desses hosts são iguais, as sequências binárias dos dois primeiros octetos, obviamente, são iguais. Tá? Porque aqui é uma conversão, né? Seguindo as regras de conversão de binário para decimal, que a gente já falou e que vocês já aprenderam lá no primeiro semestre com o final. Tá? Então, o número IP, como vocês estão vendo aqui, ele é dividido, então, em 4 octetos. Então, a notação que a gente utiliza é chamada endereço decimal com pontos, ou notação decimal com pontos, né? O decimal fazendo uma alusão ao sistema de base 10, né? Sistema decimal de numeração. Então, são 4 valores separados por pontos. Tá? Cada valor representa um octeto, cada valor é um conjunto de 8 bits. Tá? E isso daqui é muito importante vocês se lembrarem, porque na hora que você pega uma calculadora e vai converter, por exemplo, 10 para binário, o que vai aparecer é uma
sequência de 4 bits apenas. Quer ver? Ó? Se você colocar na calculadora o valor 10 e olhar aqui embaixo, o binário, ele mostra 1, 0, 1, 0. Por quê? Porque o 10, de fato, é uma sequência de 4 bits. Né? 1, 0, 1, 0. Mas quando a gente trabalha com os valores no número, no endereço IP, é sempre importante vocês se lembrarem que esses valores, não importa o tamanho deles, né? Eles sempre serão representados como uma sequência de 8 bits. Então, se o 10 equivale em binário, né? Em binário não, em decimal, ao 1010, no número IP, o 10 vai ser essa sequência, obviamente, preenchida com zeros à esquerda. Tá? Então, sempre conjunto de 8 bits. Então, lembre-se disso. Tá? E essa sequência, então, de 4 octetos, 4 conjuntos de 8 bits, forma um endereço IP com os 32 bits que a gente tinha comentado anteriormente e falamos agora no início dessa aula. Tá? Então, acredito que não tenha dúvida com relação a isso, por ser algo bastante básico, né? Mas, havendo algum tipo de dificuldade aí, pode falar. Aproveita essa revisão para a gente poder sanar eventuais dúvidas que vocês tenham. Bom, depois, o material, ele parte para alguns aspectos, né, de conversão de base, né, de base decimal para binário e de base binária para decimal, tá? Depois vocês leem com calma isso daí, porque, na verdade, é uma coisa que vocês já viram, acho que com bastante detalhes lá com o Agnaldo, tá? Mas, quando a gente fala, né, de conversão de representação binária e fala de peso do bit, isso não é nenhuma novidade, não é nenhuma exclusividade do sistema binário. O nosso sistema decimal, ele trabalha com uma notação chamada notação posicional, onde cada valor, cada dígito, tem um peso conforme a posição que ele ocupa. E o sistema binário nada mais faz do que usar a mesma ideia, só que considerando uma base diferente. Então, o sistema decimal, a base, a raiz, é 10, né? Ou seja, o nosso sistema se baseia em 10 dígitos diferentes, tá? Então, quando a gente escreve um valor, cada dígito tem uma posição, né? A posição, ela é numerada da direita para a esquerda a partir do zero. E esses valores aqui, eles são usados como expoentes da base em questão, para poder definir qual é o peso de cada dígito no valor. Então, a gente sabe que o dígito mais à direita é o dígito da unidade. E por quê? Porque tem peso 1. Né? E por que tem peso 1? Porque 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 equivale a 1 na matemática. O segundo dígito, da direita para a esquerda, é o dígito da dezena. Né? Por que é o dígito da dezena? Porque vale 10. E por que vale 10? Porque é o segundo valor que está na posição 1. Esse 1 é o expoente da base. Então, 10 elevado a 1 dá 10. O próximo é o dígito da centena. Né? Por quê? Porque 10 elevado a 2 é 100. E o próximo é o dígito do milhar. Porque 10 elevado a 3 é 1000. E assim por diante. Né? O próximo aqui seria 10.000, 100.000 e assim por diante. Essa mesma lógica é usada no sistema decimal, binário, aliás. Tá? Então, aqui um exemplo de um valor, né, um numeral, aqui, 1234, e mostrando para vocês essa ideia, né, de que o 4 é o valor que está mais à direita, é o dígito da unidade, né, o 3 é o vizinho do 4 aqui, é o dígito da dezena, o 2 é o dígito da centena, o 1 é o dígito do milhar. Então, observe que, olhando os números, né, os números decimais, o 4, obviamente, seria maior que 1. Mas, conforme a posição em que eles se encontram, nós temos pesos diferentes. Então, esse 4, aqui estando, né, 4 vezes 1, que é uma unidade, representa 4 mesmo. Mas esse 1, como ele está na posição do milhar, 1 vezes 1000 é 1000, ele representa 1000. E ele é muito maior do que o 4. Então, essa lógica, ela foi levada para o sistema binário. Olha aqui. Eu tenho como base
o valor 2, porque o sistema é binário, é de base 2. Os números têm posições identificadas a partir do zero, variando da direita para a esquerda, aumentando linearmente, tá? E o peso de cada valor depende exatamente da posição onde ele se encontra. Então, o dígito binário, chamado de bit, mais à direita, tem peso 1, assim como o dígito decimal. Por quê? Porque o expoente é zero. Então, 2 elevado a zero também é 1, como 10 elevado a zero é 1. Tá? O dígito vizinho, ao invés de ter peso 10, como acontece no nosso sistema, tem peso 2. Por quê? Porque a base é 2 e 2 elevado a 1 é 2. Tá? O próximo tem peso 4, porque a base é 2, 2 elevado a 2 é 4, e assim por diante. Tá? Se a gente considerar os nossos endereços IP que trabalham com grupos de 8 bits, trabalham com octetos, então a gente só vai ter que se preocupar para as nossas matemáticas binárias aqui, apenas com os 8 primeiros, apenas com um conjunto de 8 bits, que são os octetos. Tá? Então, quanto mais rápido vocês memorizarem aqui, é melhor. Tá? O dígito mais à direita tem peso 1, depois peso 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Vai ser o maior peso que a gente vai estar trabalhando quando a gente estiver falando de endereço IPv4. Por quê? Porque nós trabalhamos com grupos de 8 bits. Tá? Então, o bit com maior peso vai ter peso 128. Tá? O que eu estou chamando de peso é o valor posicional. Tá? Ou seja, o quanto ele vale por estar naquela posição. O mesmo dígito pode valer 128 aqui e pode valer somente 2, se ele estiver aqui. Tá? Aqui um exemplo, uma sequência binária. Então, os 2 primeiros bits 1 e o resto 0. Né? Aí tem uma grande vantagem, né, do sistema binário, porque como são somente 2 dígitos, então a gente ignora tudo que é bit 0 e considera somente os bits 1 para poder fazer a conversão de base. Tá? Então, a regra que a gente costuma utilizar é definir quais são os pesos dos bits 1, que compõem o número binário, tá? E somar esses pesos. Por que somar esses pesos? Porque, na verdade, matematicamente falando, deveria pegar o valor do bit e multiplicar pelo seu peso. Mas como o bit é 1, 1 vezes o peso vai dar o peso. Os bits zeros eu ignoro por quê? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Tá? Então, se eu pegar essa sequência binária, aqui está sendo demonstrado cada termo, tá? Aqui dando 0, mas o que vai pesar é isso aqui, ó. 1 vezes 64 é 64, 1 vezes 128 é 128. Então, essa sequência corresponde a qual número? Soma-se os pesos dos bits 1. 128 mais 64, que dá 192. Tá? É a mesma lógica usada no sistema decimal. Só que agora a gente trabalha com base 2 e não base 10. Então, para converter de binário para decimal, o que a gente faz é isso, né? Soma-se, define-se quais são os pesos dos bits 1 principalmente, tá? E realiza-se a soma desses pesos, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Então, aqui o endereço IP, no formato binário, tá? E aí a conversão de cada octeto separadamente. Ó. Esse aqui nós já vimos, 192. O próximo octeto é esse aqui do meio aqui. Tá? Então, quando eu coloco aqui ó, os bits separadinhos e visualizo os pesos, né? Então eu considero somente peso do bit 1. Esse bit 1 vale 8, esse bit 1 vale 32, somando dá 40, e esse bit 1 vale 128. Né? Então, 40 mais 128 dá 168, que é o segundo octeto aqui. Né? O próximo octeto, a mesma ideia. Então, esse bit aqui, esse bit 1 vale 1, esse outro bit 1 vale 2, somando dá 3, e esse outro bit 1 vale 8, né? Somando 3 com 8 dá 11. O resto eu ignoro, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Mesma coisa aqui. Tá? Então, dessa forma, quando eu pego o número IP no formato binário, com 32 bits, para eu poder fazer a conversão para a sua notação ponto decimal, ou notação decimal com pontos, basta eu separar, basta eu dividir em grupos de 8 bits e fazer a conversão de cada grupo separadamente. Tá? E aí eu teria aqui a representação decimal do número IP.
Tranquilo, gente? É uma revisão, mas assim, é sempre bom aproveitar para poder tirar dúvidas, né? Sossegado para vocês aqui? Por Vocês enquanto, estão sim. aí? Maravilha. Bom, aqui tem Sim, alguns sim. exercícios dentro do próprio material que eu recomendo que vocês façam, né? Poder fixar, né, essas ideias, né? Ou comprovar que vocês realmente estão muito bem com relação a isso aqui, né? Então, por exemplo, é só isso aqui, tá? Vocês podem gerar quantos números vocês quiserem clicando nesse botão, tá? Qual é o valor decimal que representa essa sequência binária? Fala para mim, por favor. E aí, alguém vai se aventurar a falar? Qual o valor 32 decimal? mais 64. 32 mais 64? Ah, não. Errei. 8 com 4, 12, com 16, 28. 28 mais 64. Tô sem calculadora aqui, tô tentando fazer de cabeça. Tá. Beleza. Então, assim, pode fazer o que é mais fácil aqui, ó. 64 mais 8, 72, né? 16 mais 4, 20. 72 com 20, 92. Certo? A gente tenta agrupar aqui aquelas somas que são mais fáceis de fazer, né? Ó. Certinho. 16 com Então, 4. Pode sempre que falar. tiver zero, então eu descarto, né? Descarta. Porque se você for aplicar a regra matemática, você teria que pegar o bit e multiplicar pelo seu peso. E somar com o próximo bit multiplicado pelo seu peso até esgotar os bits. Mas quando você pega o zero e multiplica pelo peso dele, vai dar zero, né? Então, 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 32 dá 0. 0 vezes 28 dá 0. Aí você vai provar com os bits 1. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 16 dá 16. 1 vezes 64, 64. Aí você soma tudo que você obteve. 0, mais 4, mais 8, mais 16, mais 0, mais 64, mais 128. Né? Então, você vai descartar o zero, porque não vai influenciar nada no resultado. E né, você vai desconsiderar aqui o bit, porque o que importa é só o peso dele, porque 1 vezes qualquer coisa, né? 1 vezes qualquer valor é o outro valor. Então, você considera somente os pesos. Tá? 4 mais 8 mais 16 mais 64, que dá o 92. Ok, Lucas? Certinho. Entendi. Muito obrigado. De nada. Ou o contrário, também é simples de fazer. Não tão direto, talvez, mas às vezes a gente precisa fazer essas conversões e não tem calculadora, como está acontecendo com o João Vitor agora. Né? Então você tem o 128, você quer saber qual que é a representação binária do 128. Tá? Então existe um mecanismo assim, mais ou menos lógico. Né? Aliás, aqui não é o 128, é a conversão de um número qualquer. Tá? Então tem um mecanismo que a gente pode utilizar de uma maneira mais fácil. Lembre-se, eu estou mostrando para vocês pensando única e exclusivamente na conversão de sistemas de base para endereços IP. Então, quando eu considero aqui que o número é maior ou igual a 128, esse maior, né, no caso nosso, é no máximo 255, porque é o máximo valor que eu consigo escrever com 8 bits. Tá? Então, nenhum número IPv4 terá um valor maior do que 255 nos seus octetos. Isso é impossível. Se por acaso vocês fizerem alguma operação aí de conversão, e aí vocês falam assim, ó, o endereço IP que eu calculei foi esse aqui, ó, o 92.256.30.99, né? Tá certo isso aqui? Existe esse endereço IP? Existe ou não? Acho que não. Não existe, tá? Por quê? Nenhum valor, pode ser maior que 255. Isso é matematicamente impossível, tá? Se você lembrar que cada valor desse são 8 bits, tá? E aí, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Se você fizer a conversão
de uma sequência que tenha 8 bits, vou voltar mais um pouquinho. Se você pegar uma sequência que tenha 8 bits e converter para decimal, que valor que vai gerar? Aqui, imagina que aqui, fosse tudo bit 1. Tudo bit 1. Então, seguindo essa lógica de conversão de valores, né, decimais para... de valor binário para decimal, o que nós teríamos? Nós teríamos isso aqui, Se fosse tudo 1, aqui não é, vocês estão vendo que tem 0 aqui. Mas se fosse tudo 1, o que eu teria? Eu teria 8 bits 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E qual que é a lógica que eu estou explicando para vocês? Para converter isso daqui para decimal, eu tenho que somar os pesos dos bits 1. Mas tudo é 1. Então, eu tenho que somar esses pesos aqui todos. Então, seria 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Tá? E se vocês somarem isso depois na calculadora, vocês vão ver que vai dar 255. Tá? Então, quer dizer, com 8 bits, o número máximo que eu consigo representar é 255. Portanto, não pode haver nenhum octeto do número IP com um valor maior do que isso. Isso é impossível. Matematicamente impossível. Tá? Então, qualquer que seja a lógica que vocês venham a utilizar para fazer conversão de base, tá? Não precisa seguir essa lógica que eu estou explicando aqui, só lembre-se disso. Em se tratando de número IP, esse valor aqui, ou valores maiores que 255, são impossíveis. Por quê? Porque são apenas 8 bits para cada um desses blocos aqui. Tá? Então, não se esqueçam disso. Tá? Se alguém, por acaso, cometer esse erro na minha prova, além de um xizinho de erro, vai estar um 0 de um tamanho enorme. Vocês nunca mais esquecerem disso. Tá? Vamos lá. Então, o contrário, né? O contrário, eu vou verificar o seguinte. Se o valor que eu quiser converter for maior que 128, né? Eu pego o valor que eu quero converter, tá? E a primeira coisa que eu faço é verificar se ele é maior que 128. Lembrando que esse valor N não será, será no máximo igual a 255. Então, essa lógica funciona, tá? Então, se o valor é maior que 128, o que acontece? Eu vou adicionar um aqui na posição do 128 e vou subtrair 128 do valor que eu estiver convertendo. Tá? Então, quer dizer, se eu pegar um número que seja maior ou igual a 128, eu posso afirmar sem medo de errar. Ele começa com bit 1. O primeiro bit do octeto é 1, com certeza. Quais são os outros bits? Não sei ainda, mas eu sei que começa com 1. Por outro lado, se esse valor N for menor que 128, então se essa condição aqui não for verdadeira, então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 0 aqui. Ou seja, nessa posição, né, o bit mais à esquerda do octeto será 0. E aí acho que fica fácil vocês visualizarem, né, gente? Porque se essa posição tem peso, tem valor 128, e para poder fazer a conversão de binário para decimal, eu somo o peso do bit, então não pode ser 1 aqui. Porque se fosse 1 aqui, o valor não seria menor que 128. Tá? Então aqui tem que ser 0. Beleza? E aí, vocês aplicam a mesma lógica para as outras posições, sempre com o resultado da subtração. Então eu pego o valor, verifico se ele é maior que 128. Se for, eu adiciono 1 aqui nessa posição e subtraio 128 do número. Tá? E depois eu faço a mesma coisa com as outras posições. Tá? Então, quer dizer, independentemente do valor, se ele for maior ou igual a 64, uma vez que eu já fiz a verificação aqui, tá? Porque assim, se ele for, sei lá, igual a 200, então, assim, eu já teria feito a primeira análise,
Vamos lá, 228 fica mais fácil. Eu teria feito a primeira análise, eu constataria que 228 é maior que 128, colocaria 1 aqui, faria a subtração, 228 menos 128, sobraria 100, e aí com esse valor eu iria verificar agora, eu iria comparar agora com 64. Se por acaso o número original fosse menor que 128, por exemplo, o 90, então eu faria essa verificação aqui, né? Constataria que o 90 é menor que o 128, colocaria 0 aqui, aí não faria subtração, e iria comparar o 90 com o 64. Tá? Então, a lógica é a mesma. Se o valor que sobrou da comparação anterior for maior ou igual a 64, eu adiciono um bit 1 aqui nessa posição e subtraio 64 do valor comparado. Tá? Se não, eu coloco 0 aqui e comparo o valor com o próximo peso, o próximo valor posicional. Tá? Ó, comparo com 32, se for maior, adiciono 1 e subtrai 32, se não, coloco 0, depois comparo com 16, tá? É a mesma lógica, só vai mudando a comparação e a subtração, tá? 8, 4, 2 e 1, tá? Na verdade, quando eu faço essa conversão, eu tenho um atalho, eu não preciso necessariamente comparar com todos, tá? Se eu pegar o valor, fizer a comparação com qualquer um aqui, começa sempre da esquerda, e ao fazer a subtração sobrar 0, então acabou a conversão. Daquele ponto em diante, tá? Você coloca 0. Então tem exemplo aqui para vocês entenderem essa lógica na prática. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o valor 192. Tá? Eu vou fazer a conversão dele para binário. Então, seguindo a lógica, a primeira coisa que eu faço, verifico se ele é maior que 128. 192 é maior que 128? Sim. Então, o que eu faço? Na posição 128, aqui, eu adiciono o bit 1. Está aqui, ó. E subtraio 128 do valor original, 192. Né? Então, 192 menos 128 dá 64. Tá? Aí eu passo para a próxima etapa, pegar o resultado daqui e comparar com a próxima posição, o próximo valor posicional. Então, comparo o 64 com o 64. Né? A pergunta sempre é essa. O valor que eu estou comparando é maior ou igual a um valor posicional? Caso 64 é maior ou igual a 64? Sim, é igual, no caso. Né? O que eu faço? Adiciono 1 aqui e subtraio. Mas na hora que eu faço subtração, sobrou 0. Então, é desnecessário eu comparar o 0 com 32, depois com 16, depois com 8, com 4, com 2 e com 1. Por quê? Ele sempre será menor. E se ele é menor, de acordo com a lógica, eu adiciono 0. Então, eu já adiciono 0 uma vez. Tá? Olha lá. Então, o 192, em binário, começa com 2 bits 1 e o resto é 0. Tá? E aí, se vocês fizerem análise depois com calma, vocês vão perceber que a mesma regra vale para os demais valores. Ó. 168 é maior que 128? Sim, então coloca 1 aqui. Tá? E subtrai. Sobrou 40. Tá? Depois, 40 é maior ou igual a 64? Não, não é. Então coloco 0 aqui. Tá? E aí, o que eu faço? Como eu não fiz subtração alguma, eu vou pegar o 40, o mesmo valor, e comparar com a próxima posição. Comparar com 32. 40 é maior que 32? Sim, é maior que 32. Então, adiciono 1 aqui e subtrai. Sobrou 8. Tá? Aí eu pego esse 8 e comparo com a próxima posição. O 8 é maior, pulou aqui, né? Eu iria comparar com a próxima posição. O 8 é maior ou igual a 16? Não, não é. Então, eu coloco 0 aqui e comparo com a próxima. Tá? Aqui, ó, coloquei o 0 e comparei com a próxima. Aí o 8 é maior ou igual a 8? Sim, é igual. Então, adiciono 1. E na hora que eu faço subtração, daria 0. Se dá 0, então eu preencho o valor com bit 0. Tá? E aí a mesma coisa vale para o 10 e vale para o 11, que estão aqui no número de exemplo. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Isso daqui, gente, eu não vou estar cobrando em prova, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui, porque nós vamos precisar fazer isso com bastante frequência a partir de agora, tá? A gente está entrando agora numa parte da disciplina
que a gente chama de matemática das redes. Tá? São realmente cálculos matemáticos, a gente precisa, pelo menos, entender como é que eles ocorrem para poder realizar alguns tipos de planejamentos de rede. Tá? Quem acha que matemática não serve para nada, vocês vão perceber que nesse ponto, né, da disciplina, ela passa a ser bastante importante. Tá? Então, na hora de planejar a rede, não é só simplesmente pensar em qual equipamento comprar, né? Isso também é importante, é claro. Mas também eu preciso saber como é que eu vou, por exemplo, dividir um bloco de endereços de IPs em tamanhos menores para poder atender um segmento da rede que tem menos máquinas. Como é que eu faço para poder agrupar um bloco de endereço IP de uma rede com de outra para poder diminuir o tamanho da tabela de roteamento? Quer dizer, essas coisas que vocês vão ter que fazer numa situação prática, tá? Situação real, elas passam pelo esse entendimento matemático. Tá? Então, assim, é claro que se você tiver uma calculadora em mãos, você não vai perder tempo fazendo esse tipo de conversão assim. Mas, para um profissional, né, é importante que, mesmo sem ter a ferramenta adequada, uma calculadora, por exemplo, ele saiba, ele não fique parado porque simplesmente não sabe fazer a conversão de decimal binário ou binário para decimal. Tá? Então, é importante vocês saberem fazer isso manualmente para situações de emergência, vamos dizer assim. Aqui no material, né, eles até sugerem um jogo binário, né, para vocês brincarem de fazer conversão de binário para decimal, decimal binário, e aí vale ponto lá. Depois vocês cliquem no link, né, e dá uma olhadinha no jogo, é bem interessante. Bom, então a gente está voltando a essa matemática binária, por quê? Porque na hora que a gente vai analisar o endereço IP, a gente vai analisar a estrutura do endereço IP, aqui está sendo mostrado o IPv4, mas esse tipo de análise também vale para o endereço IPv6. A diferença é que o IPv6 tem muito mais bits do que o IPv4. Né? Já falei para vocês em aulas passadas, né? O IPv6 tem 128 bits, 4 vezes mais bits do que o IPv4. Tá? Então, isso que eu estou explicando para o IPv4 aqui serve também para o IPv6. Tá? Bom, vamos lá. Todo endereço IP é dividido em duas partes. Isso vale tanto para o IPv4 quanto para o IPv6. Tá? Uma parte, chamada de parte de rede, ou prefixo de rede, à esquerda. Então, o prefixo de rede de endereço IP sempre aparece à esquerda. Tá? E uma outra parte, que é chamada de parte de host, que complementa o endereço. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um endereço IP com 3 octetos, ou 24 bits, pertencentes à parte de rede. E o restante, o que complementa, ou seja, os outros 8, tá? Representando a parte de host. Tá? Por que existe essa divisão? Porque é o seguinte, o esquema de endereçamento IPv4, que também vale para o IPv6, obriga que todos os hosts de uma mesma rede compartilhem o prefixo de rede. Então, essa parte de rede, não importa qual seja ela tem que ser igual para todos os hosts que compõem uma rede local. Tá? Quando você muda de rede local, você também muda esse prefixo de rede. É uma outra característica. Tá? Um prefixo de rede, ele é compartilhado por todos os hosts da mesma rede local e tem que ser diferente de uma rede para a outra. Isso é a base aí da estrutura do endereçamento IP. Tá? Bom, isso daqui é um ponto. Né? Então, guardem isso. Todo endereço IP é dividido em duas partes. Tá? Guardem isso. Agora, qual o tamanho dessas partes? Nesse exemplo aqui, eu tenho 3 octetos para rede e 1 octeto para host. É sempre assim? Não. Tá? Isso depende do tipo do endereço IP e depende também de uma outra coisa que a gente vai falar um pouquinho agora e vamos detalhar muito no próximo capítulo, que é a máscara de subrede. Então, a máscara de subrede, ela é
ela é um elemento que vai nos ajudar a identificar qual é o tamanho da parte de rede do endereço IPv4 e IPv6 também, né? E, consequentemente, por complemento, né, nos ajuda também a dizer ou visualizar qual é o tamanho da parte de host. Tá? Então, guardem isso. Endereço IP, V4, tem 32 bits, e ele é dividido em duas partes, parte de rede e parte de host. Aqui um exemplo, né, de configuração de endereço IP numa máquina Windows, tá? Então, tem aqui a configuração manual, né? Uma configuração estática. Observe que quando a gente coloca o endereço IP da máquina, necessariamente tem que colocar também a máscara de subrede, tá? Esse endereço IP, conforme eu tinha exemplificado anteriormente, ele utiliza 3 octetos como prefixo de rede, como parte de rede, tá? Essa máscara está exatamente dizendo isso para a gente. Os valores iguais a 255 na máscara, né, os octetos iguais a 255, informam que o respectivo octeto no endereço IP faz parte, né, do prefixo de rede. Tá? Então, quando eu olho para a máscara e associo com o endereço IP, com esse, nesse caso aqui, eu posso concluir exatamente o que eu mostrei anteriormente, que 192, 168 e 10 são valores que pertencem ao prefixo de rede, pertencem à parte de rede. Então, para essa máquina aqui, não importa qual seja ela, todas as máquinas que começarem com IP 192, 168, 10, ela vai considerar como sendo da mesma rede local que ela. Por quê? Porque a máscara de subrede dela está fazendo ela acreditar nisso. Tá? A máscara de subrede, mal configurada, pode levar a problema de comunicação, ainda que os endereços IP estejam corretos. Então, é algo que a gente tem que ter bastante atenção. Tá? Uma das coisas que eu comentei com vocês também anteriormente, a respeito do gateway padrão, né? Então, só lembrando, o que é o gateway padrão? O gateway padrão é um roteador, né? Necessariamente o gateway padrão vai ser um roteador, que está na mesma rede local do dispositivo. E, portanto, seguindo essa mesma ideia que eu expliquei agora, esse gateway padrão, ele precisa ter o prefixo de rede igual ao do dispositivo para o qual ele é o gateway padrão. Então, nesse caso, eu tenho esse dispositivo com endereço IP, o 92.168.10.10, né? 10.10. O gateway padrão dele, necessariamente, tem que ter o mesmo prefixo. Olha aqui. Tá? E aí, o restante, né? A parte final, é exatamente a parte que vai distinguir um host do outro, um dispositivo do outro, né? De acordo com o que está configurado lá no roteador. Então, no caso aqui, considerou-se que o gateway padrão tem o final 1, tá? Mas o prefixo de rede, observe, é o mesmo, tem que ser o mesmo, tá? A máscara de subrede, assim como o endereço IP, IPv4, também tem 32 bits, tá? E também ela é trabalhada em grupos de 8 bits, em octetos, tá? Então, se a gente for analisar a máscara de subrede, a estrutura dela é semelhante à de endereço IP. Tá? Então, eu tenho 4 grupos de 8 bits, tá? E na hora que eu represento essa máscara na notação decimal com pontos, eu também vou fazer a mesma operação que eu expliquei para vocês agora há pouco. Eu pego cada grupo de 8 bits e converto para o seu respectivo decimal. Olha aqui que eu tinha explicado com relação ao conjunto de 8 bits 1. Tá vendo? 8 bits 1 equivale em decimal ao 255. Tá aqui. Tá? Então, eu tenho 3 conjuntos de 8 bits iguais a 1. Então, eu tenho os 3 primeiros octetos iguais a 255. E aqui eu tenho um conjunto inteiro de bit 0, né? Convertendo para decimal dá 0 mesmo. Tá? Isso aqui, depois a gente vai explicar com mais calma, mas os bits 1 da máscara que de fato, que na verdade representam os bits de rede do endereço IP. Né? Eu falei agora há pouco que quando eu analiso o endereço IP,
vinculada a uma máscara, aqueles octetos da máscara que são iguais a 255 representam, né, ou nos faz interpretar que o respectivo octeto no endereço IP seja tratado como um octeto de rede, tá? Mas, na verdade, né, o que nós temos que fazer é interpretar bit a bit. Então, na verdade, é o seguinte, cada bit 1 da máscara nos leva a interpretar que o respectivo bit no endereço IP deve ser tratado como um bit de rede. Tá? Aqui, como eu tenho todos os 8 bits iguais a 1, então todos os 8 bits do primeiro octeto devem ser tratados como bits de rede. Tá? Por isso que a gente está falando de octeto e não de bit aqui. Tá? A gente vai detalhar essa ideia de fazer a comparação bit a bit mais adiante. Tá? Por enquanto, guardem isso. Os valores de uma máscara de subrede, que são iguais a 255, devem ser entendidos como sendo como tendo o octeto equivalente no número IP sendo tratado como octeto de rede. Tá? Então, se aqui é 255, quer dizer que esse octeto, que é o primeiro, tem que ser tratado como octeto de rede. O que significa isso? Significa que todas as máquinas dessa rede local devem começar com o nome 2. Se o segundo octeto da máscara também é 255, então quer dizer que o segundo octeto do número IP também é um octeto de rede. Ou seja, as máquinas devem começar todas com o prefixo 9268. Se o terceiro octeto é 255, então o terceiro octeto do endereço IP também é um octeto de rede. Portanto, as máquinas devem começar todas com o endereço, o prefixo 926810. Tá? Aqui, como não é 255, eu posso dizer então que esse octeto final não é um octeto de rede, né? Portanto, é um octeto de host, e é ele que vai variar. Né? É esse octeto que vai mudar para diferenciar a identificação de um host com outro. Beleza? Certinho. Maravilha. Uma coisa que é muito comum das pessoas se confundirem quando usa essa ideia de máscara de subrede é pensar que somente bit 1 é que é tratado como bit de rede. Tá? Isso é verdade, mas é verdade para a máscara. Então, a pessoa olha a máscara e visualiza isso aqui. Ó. Tem 24 bits 1. Aí ela pensa, ó, tem 24 bits 1, então quer dizer que os 24 primeiros bits são bits de rede. Mas aí a pessoa depois tampa essa máscara, ela tampa essa máscara aqui, ela está fazendo a configuração de endereço IP, fazendo análise do endereço IP, cadê aqui? Aí a pessoa fala assim, olha, olhando o endereço IP, 192 é isso aqui. Como os bits 1 são os bits de rede, então a parte de rede aqui é somente os 2 primeiros bits desse valor. É um erro, né, enorme, né, considerar isso daí. Porque quando eu falo de bit 1, que representa bit de rede, eu estou falando da máscara, e não do endereço IP. Tá? Então, não é difícil de vocês memorizarem isso. Tá? Eu olho para a máscara e verifico. Onde tem bit 1? Aqui, ó. 24 bits 1. O que significa isso? Significa que os 24 primeiros bits desse IP, e aí não importam quais sejam os valores deles, mas os 24, todos os 24, serão tratados como bits de rede. Ou seja, são considerados como parte de rede. Né? Quer dizer que todas as máquinas da rede local começarão exatamente com essa sequência de 24 bits. Tá? É isso que a máscara representa numa configuração de endereçamento IP. Tá? E a parte final aqui, que é zero da máscara, significa que eu tenho liberdade para poder alterar esses bits aqui para poder identificar os hosts da minha rede. Tá? Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Bom,
Aí, só para que vocês possam entender como é que as máquinas trabalham, a gente vai falar um pouquinho aqui, um pouquinho, muito rapidamente, né, sobre uma operação chamada de AND lógico. Né? Vocês já trabalharam com programação no primeiro semestre, estão trabalhando agora de novo, né? E com certeza vocês já usaram o comando if, né? Usaram o comando if? Eu não. Eu já. Lucas, você não usou o comando if? Não, é que eu não realizava os exercícios, eu era meio lerdo. Ah, tá. Pois é, porque assim, são matérias separadas, tá? Mas os assuntos, nós estamos falando de um curso só, né? O curso é redes de computadores. As matérias são colocadas separadas para poder ficar mais fácil de trabalhar, mas os assuntos se relacionam, tá? Então, é muito importante vocês darem atenção a todas as matérias, tá? Ah, eu não É, gosto muito dessa. Tudo bem, você tem todo o direito de gostar mais de uma e menos da outra. Mas, assim, é importante você procurar entender os sim, conceitos agora eu de comecei a todo. pegar mais firme um pouco. Eu tava muito desmanzelado, agora eu peguei mais firme um pouco. Beleza. Mas eu disse do if porque quando a gente vai trabalhar com programação, a gente, por exemplo, pode construir uma coisa dessa. Assim, se, sei lá, o x for maior que 10, né, e, colocando a linguagem C aqui, e o y for menor do que 9. Tá? Aqui, eu estou fazendo uma construção aleatória aqui, tá? Só para poder mostrar um conceito para vocês. O que significa esses dois e comercial aqui na programação? Vocês lembram? And. É um AND, né? E como é que a gente usa esse AND? A gente compara, a gente analisa a comparação que está à esquerda, isso vai gerar um valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. Faz a análise, né? Faz a comparação que está à direita, isso vai gerar um outro valor lógico, né? Um outro verdadeiro ou falso. E aí depois eu vou, entre aspas, juntar esses dois valores lógicos para transformá-los num único valor lógico, né? Então, por exemplo, se eu pego essa construção aqui, e eu tenho x igual a 11 e tenho y igual a 10, quando eu faço essa comparação, né, considerando esses valores aqui em cima, isso dá verdadeiro ou falso? O que vocês me dizem? Hein, pessoal? Hein, Lucas? Falso. Né? A Não, pergunta eu não é: sei fazer isso aí, professor. Eu tô x é aprendendo maior agora. que 10? Essa é a Não pergunta. sei, não. X é maior que 10? Vamos lá, vamos fazer junto aqui, ó. Isso aqui é uma pergunta, né? X é maior que 10? Mas como é que eu vou saber se o x é maior que o 10? Olha aqui. Quanto vale o X? Ah, o x é maior que o 11. 10. X vale 11, né? Se o É, X vale 11, eu pergunto, o X é maior que 10? é que eu não tinha visto ali o igualzinho. É, É, maior que o 10. X é maior que 10. Então, isso Uhum. daqui é verdadeiro, Verdadeiro. tá? E o Y? O Y é menor que 9? O Y é menor que 9? Não, ele é maior que o 9. Né? Então, está com 10 aqui, então quer dizer que isso daqui é falso, tá? Então, aqui eu tenho um valor lógico verdadeiro, aqui eu tenho um valor lógico que é falso, tá? Mas a construção com esse, a gente chama de conectivo lógico, né? Ela exige que disso e disso eu produza um único valor lógico, tá? Ou verdadeiro ou falso, tá? Então, nesse caso aqui, eu digo para você que verdadeiro e falso, o resultado é falso. É falso. Tá? Outras combinações. Eu poderia ter aqui, por exemplo, o y igual a 8. Então, se o y fosse igual a 8, então o x é 11, o x é maior que 10? Sim, o x é maior que 10. Verdadeiro. Né? E o y é menor que 9? Se o y fosse 8... apaguei. Se o y fosse igual a 8, né? Então, ao fazer essa comparação,
o resultado agora seria verdadeiro. Né? E eu teria agora que juntar verdadeiro e verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Tá? Outras combinações. Eu poderia ter, por exemplo, aqui, o x igual a 7. Se o x fosse igual a 7, essa sentença seria falsa. Seria falsa. E como eu não mudei o y, essa outra sentença seria verdadeira. Falso e verdadeiro dá falso. E eu poderia ter uma última combinação aqui, que é essa aqui, ó. X vale 7. Ele é maior que 10? Não, ele não é maior que 10, então é falso. O y vale 10. Ele é menor que 9? O y? Não. O y é menor que 9, não é menor que 9, então é falso. Né? E aí eu teria aqui falso e falso. Tá falso. Tá? Então, quando eu tenho duas sentenças, para poder fazer uma análise lógica delas, eu analiso cada sentença separadamente, determino se ela é verdadeira ou falsa, e para poder juntar, aí depende do conectivo. Aqui eu tenho o conectivo E. Tá? Então, o conectivo E diz o seguinte, que se as duas sentenças forem verdadeiras, e somente nessa situação, o resultado final é verdadeiro. Caso contrário, ou seja, se tiver pelo menos uma sentença que seja falsa, o resultado final é falso. Tá? Aqui, para vocês poderem entender melhor, eu posso considerar assim a questão da média, né, e a frequência. Então, por exemplo, a gente vai analisar se o aluno está aprovado ou não. Né? Então, eu digo o seguinte, ó, eu verifico o seguinte, se o aluno tiver média maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75%, né? Cadê a minha porcentagem aqui? Aqui. Então, se isso for verdade, e isso também for verdade, quer dizer, então, que o aluno está aprovado. O resultado final aqui é de verdadeiro. Verdadeiro, sim, o aluno está aprovado. Se uma dessas duas não for verdadeira, ou seja, se o aluno não conseguiu média 6, ou não frequentou pelo menos 75% das aulas, ele está reprovado, tá? Então, quando eu analiso coisas desse tipo aqui, ó, fica fácil de entender essa lógica aqui, ó. Só será verdadeiro, ou seja, no meu exemplo, só estaria aprovado o aluno que tivesse média maior ou igual a 6 e tivesse a frequência maior ou igual a 75. Caso contrário, ele seria reprovado. Né, o falso aqui é de não aprovado. Tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque agora a gente vai trabalhar com uma operação que é um AND, que é a mesma coisa aqui, só que é um AND lógico, isso aqui também é um AND lógico, tá? Só que agora, ao invés de trabalhar com verdadeiro e falso, eu tenho bits. Tá? Então, se eu substituísse aqui ó, o V por 1 e o F por 0, né? Olha só. Se eu substituir o V por 1 e o F por 0, o que eu teria? Olha aqui, ó. 1 e 0 dá 0. 1 e 1 dá 1. 0 e 1 dá 0. 0 e 0 dá 0 também. Tá? Então, o que está sendo mostrado aqui é exatamente o mesmo raciocínio lógico que você utiliza numa sentença de uma linguagem de programação qualquer. Né? Se você pega duas sentenças verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se uma delas for falsa, o resultado é falso. Agora você troca verdadeiro por 1 e troca falso por 0. Virou isso aqui. Tá? Parece uma coisa solta, sem sentido, né? Que eu estou falando para vocês aqui. Mas olha só que interessante. Eu vou pegar o endereço IP, o 92, o 68.10.10. Está aqui o binário dele. Depois vocês façam a conversão aí para poder confirmar que é isso aqui. Tá? Aí eu pego a máscara de subrede, que foi configurada lá no dispositivo. Tá?
aqui a máscara, e aí eu quero saber o seguinte, esse endereço IP pertence a qual rede? Na verdade, assim, não sou eu. A máquina é que vai fazer esse tipo de análise, tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho esse endereço IP vinculado com essa máscara, e eu quero saber a qual rede esse endereço IP pertence. O que vai ser feito? Vai ser feita uma operação de AND entre os bits do endereço IP e os bits da máscara. 1 a 1, tá? 1 a 1. Bits de mesma posição. Então, deixa eu fazer um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. O primeiro bit do endereço IP é feito um AND dele com o primeiro bit da máscara. Tá? Então, 1 e 1 dá 1. O segundo bit do endereço IP é feito um AND dele com o segundo bit da máscara. De novo, 1 e 1 dá 1. O terceiro bit do endereço IP é feito um AND com o terceiro bit da máscara. 0 e 1 dá 0. Tá? E aí eu tenho esse resultado aqui. Ó. Tá? Depois vocês façam a análise. Onde eu tiver um parzinho de bits 1 nas mesmas posições, tá? Na mesma posição, o resultado lógico vai ser 1. E onde tiver 0, ou no número IP, ou na máscara, o resultado é 0. Tá? Então, observe aqui, ó, eu tenho 6 bits zeros aqui. Nem interessa o que tem na máscara, o resultado é 0. Eu tenho um bit 0 aqui, na segunda posição, outro na quarta posição, e os 3 últimos 0. Olha aqui, ó, segunda posição 0, quarta posição 0, e os 3 últimos 0. Aqui eu tenho 4 bits zeros no início, e o resultado, 4 bits zeros no início. E o antepenúltimo e o último são iguais a 0, a mesma coisa aqui. Agora, do outro lado, eu tenho aqui a máscara com o último octeto toda igual a 0. O resultado aqui todo igual a 0. Tá? Bom, maravilha. Fiz o AND bit a bit, mas e daí? O que eu posso concluir? Se eu pegar esse resultado e converter de volta para o decimal, eu descobri a qual rede pertence aquele endereço IP. Tá? Então, o endereço IP 192.68.10.10 pertence a qual rede? Pertence à rede 192.168.10.0. Tá? Nós vamos estudar isso com mais calma também, na sequência, mas o endereço IP que termina com 0, que tem todos os bits da parte de host iguais a 0, esse endereço é o endereço da rede. Ele identifica a rede. Eu já falei isso para vocês em outras aulas, tá? Sem entrar em detalhes. Não era oportuno naquele momento. E esse endereço, ele é reservado, ou seja, eu não posso atribuir esse endereço para ninguém, para nenhuma máquina. Tá? Então, um problema do mais básico, do mais trivial no processo de comunicação utilizando IP é determinar se o destinatário está ou não na mesma rede local que a origem. Toda vez que a gente vai fazer uma transmissão usando os nossos dispositivos, a nossa máquina faz isso. Para quem que eu vou mandar esse pacote? Seria o IP de destino. Tá? Primeira coisa que ela faz, esse destino está na mesma rede que eu, é o que a nossa máquina faz. Tá? E como é que ela vai descobrir? Ela faz exatamente isso aqui. Se o endereço de rede do destino for igual ao endereço de rede da origem, que é ela, então ela considera que estão ambos na mesma rede. Então, por exemplo, eu tenho esse endereço aqui, o 92.68.10.10. O resultado da operação AND bit a bit deu isso aqui. Ó. Se por acaso esse daqui fosse o endereço de origem e o destino fosse o 92.68.10.11, tá? 11 e não 10 no final, a diferença na conversão binária seria simplesmente colocar um bit 1 aqui, ó. Um bit 1 aqui, ó. Nessa última posição. E ao fazer o AND bit a bit de toda essa sequência com a máscara, o resultado seria exatamente esse. Por quê? Mesmo que aqui fosse bit 1,
por conta desse zero da máscara, o resultado seria zero. Obviamente, a conversão para decimal geraria um zero aqui também. Então, se eu pego esse endereço IP, supondo que ele seja endereço de origem, faço o end bit a bit, obtive esse endereço de rede. Pego o endereço de destino, supondo 192.168.10.11. Faço o end bit a bit e vai dar isso aqui. A conclusão é óbvia. Se para os dois números IPs deu o mesmo endereço de rede, significa que as máquinas estão na mesma rede. Então, a comunicação, nesse caso, ela é direta. Não precisa de gateway padrão. A máquina de origem não vai enviar nada para o roteador, porque ela descobriu que o destino está na mesma rede que ela. Tá? Então, para vocês perceberem como é que os assuntos vão se entrelaçando, né? O que era só da programação, estão vendo que é usado aqui na definição aqui de na descoberta, né, da rede na qual um endereço IP qualquer pertence, ou está vinculado. Tá? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam isso aqui. Vocês estão comigo, gente? Todo mundo muito quietinho. Tô aqui. Alguns até saíram aqui. Olha só esse exercício. Eu tenho o endereço de host. A Ingrid respondeu que sim. Beleza, Ingrid. Respondeu pelo chat. Eu tenho esse endereço de host aqui. Eu tenho uma máquina qualquer, uma máquina aleatória, e está usando esse endereço IP, 172.25.95.43. Tá? E está usando essa máscara de subrede aqui, ó, que é diferente do que a gente viu, ó. 255, 255, 255, e aqui é 224. Tá? Então, existem situações onde a máscara de subrede tem valores que são diferentes de 0 e de 255. Tá aqui, ó. Tá? Bom, esse endereço IP aqui, ó, convertido para binário, foi representado na terceira linha. Depois vocês podem conferir se quiser. Tá? E o endereço da máscara de subrede em binário foi escrito aqui na quarta linha. Tá? Uma coisa interessante de se observar nas máscaras de subrede. Não importa o valor decimal. As máscaras de subrede têm essa característica de agrupar os bits 1 à esquerda e os bits 0 à direita. Eu não encontro bits misturados, como esses aqui, ó, do número IP, numa máscara. Tá? Então, toda máscara de subrede ela vai ser construída assim. Ó. A quantidade de bits 1 e bits 0 varia. Tá? Mas os bits 1 que existirem na máscara vão estar agrupados, né, à esquerda e os bits 0 à direita, sem se misturar. Isso é característica da máscara. Aí a pergunta é, ó, qual é o endereço de rede no formato binário que vai ser formado aqui? Ó? Então me ajudem. Aqui, ó, no primeiro quadrinho aqui, no primeiro octeto, qual a sequência binária que vai ser formada aqui? Eu tenho que fazer o end bit a bit dessa sequência aqui com essa de baixo. Tá? Qual que é a sequência binária? Alguém se prontifica a falar? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Muito bem. Tá, João Vitor que falou, né? Isso. Muito bem, João Vitor. Aí a gente pode observar o seguinte, ó. Essa sequência é igual a essa aqui, ó. Não é verdade? Sim. A sequência resultante foi igualzinha à sequência do primeiro octeto do endereço IP. Tá? Isso, gente, é uma característica desta operação, o end bit a bit, quando eu tenho uma das duas sequências composta apenas por bit 1. Tá? Porque o bit 1 a gente chama de bit passante. Quer dizer o seguinte, ó, o resultado produzido no end bit a bit vai ser determinado pelo outro bit, pela outra sequência. Tá? Então, se eu tenho uma sequência composta apenas de bits 1, qual que é o resultado da operação de end bit a bit? O resultado será exatamente a outra sequência. Tá? Isso daqui, eu estou explicando, estou dizendo para vocês, para facilitar. Né? Quando você pega e enxerga uma sequência toda de bit 1, você não precisa nem pensar, não precisa nem lembrar desses conceitos. Tá? É só lembrar que o resultado é outra sequência. Tá? Então, da mesma forma, aqui,
O resultado seria o quê? Hein, Lucas? Eu? Uhum. O número ali, acho que é 000110001. Exatamente. É a mesma ideia. É tudo igual a 1 aqui embaixo, não é? Então o resultado é a outra sequência. Tá? A mesma coisa aqui, ó. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Tá? Por quê? Porque aqui é tudo 1. Então, a sequência de cima é o resultado. Aqui embaixo tem que converter para decimal. Então, como essa sequência é igual a isso aqui, e isso daqui corresponde a isso daqui, o decimal aqui embaixo é 172. Tá? Como essa sequência corresponde a isso, que corresponde a 25, então aqui é 25. Tá? Aqui vai ser, então, 195. E agora vamos para a parte final. A parte final aqui, eu tenho 3 bits 1 e 5 bits zeros. Tá? De novo, o bit 1 é bit passante. Quer dizer, então, que o resultado da operação vai ser dado pela outra sequência. Então, se a gente quebrar essa sequência aqui em duas partes, a primeira apenas os 3 primeiros bits, eu tenho uma situação semelhante à anterior. Ou seja, todos os 3 primeiros bits são iguais a 1. Então, os 3 primeiros bits daqui serão o resultado inicial dessa conversão. Tá claro? Claro isso, gente? Sim, sim. E como a sequência restante é igual a 0, o que vai ser aqui no final? Acho que o 0, hein? Tudo 0. Né? Porque enquanto o bit 1 é bit passante, ou seja, deixa passar o outro bit, o bit 0 é bit filtrante. Ou seja, ele bloqueia qualquer que seja o outro bit. Tá? Então, se eu tenho uma sequência somente de bits zeros, não importa qual é o outro bit, o resultado é 0. Tá? E agora a gente faz a conversão final. Né? Essa sequência binária convertida para decimal dá quanto? Lembre-se do peso dos bits, fica muito fácil fazer essa conta. Quanto que dá isso aí? Demorando, gente. 32? 32? Vamos ver, ó. O bit mais a direita tem peso quanto? 1. 1. E aí vai dobrando, né? 2, Isso. 4, 8, 16, 32. E como aqui só tem um bit 1, eu tenho que somar nada. É só colocar o valor do peso dele. 32. Tá? Então aqui eu tenho o endereço de rede no formato decimal. Observe uma coisa. Ele termina com 0? O binário, sim. Mas o O decimal, binário, não. sim. O decimal, não. Muito bem, João Vitor. Então, eu falei agora há pouco, né? O endereço de rede, o endereço IP, que é reservado para identificar a rede como um todo, ele tem uma característica. Ele termina com 0. Mas não é o decimal que termina com 0. É o binário. Na verdade, a parte de host é que tem que ser igual a 0. Se a gente olhar para a máscara que está aqui em cima, e se a gente se lembrar, que eu falei agora há pouco, que os bits 1 da máscara representam bits de rede no endereço IP, e os bits 0 da máscara representam bits de host no endereço IP, eu posso dizer que essa máscara aqui, ó, 255, 255, 255, 224, ela tem 8, 16, 24, 27 bits de rede e 5 bits de host. Então, o que tem que ser 0 para identificar a rede são os bits de host. Se eu olhar aqui para o que eu produzi, os 5 bits de host, que são os bits finais, são 0. Então, quer dizer que esse endereço é o endereço de rede. Não importa se na hora de converter para o decimal apareça um valor diferente de 0. Tá? O que importa são os bits de host. Tá? Quando os bits de host compõem um octeto inteiro,
fica mais fácil enxergar isso, porque aí o equivalente decimal seria 0, tá? Mas quando os bits de host são menores do que 8 em quantidade, fica um pouco mais difícil de enxergar isso no decimal, tá? Por isso que a gente trabalha aí com essa apresentação binária dos endereços IP para vocês, porque é baseado nessa visualização binária que a gente vai tomar algumas decisões. Tá bom, gente? Alguma pergunta tem aqui? Ou ainda está tudo tranquilo? Aqui tá tudo Tudo tranquilo. tranquilo. Tá joia. Tá? Bom, aí aqui eu tenho algumas máscaras, alguns exemplos de máscara de subrede aqui, tá? A máscara de subrede, ela pode ser representada dessa forma aqui à esquerda, tá? Em alguns casos, né, por exemplo, quando você está configurando o IP de uma máquina Windows, é assim que a gente coloca a máscara de subrede, tá? Mas ela também pode ser apresentada dessa forma aqui, uma barra seguida da quantidade de bits que corresponde ao prefixo, ou que a gente chama de comprimento do prefixo, tá? Então, se eu convertesse essa primeira máscara aqui para binário, eu tenho 255, né? Eu tenho que converter isso aqui para 8 bits, então daria isso aqui, ó, 8 bits 1. Depois eu tenho 000, convertendo cada um desses zeros para octetos binários, eu teria, então, 3 conjuntos de 8 bits zeros, tá? Olhando para essa sequência binária toda, quantos bits 1 eu tenho? Essa primeira aqui. 8. 8, tá? Então, a quantidade de bits 1 da máscara é que a gente escreve aqui ó, como sendo o comprimento do prefixo. Porque esses bits, lembrando, eles representam o prefixo de rede, né? Os bits do endereço IP que serão tratados com o prefixo de rede. Então, esse /8 aqui, ele equivale a uma máscara com 8 bits 1 no início, tá? E convertendo para decimal, seria isso daqui. 1/16, portanto, seria uma máscara com 16 bits 1, tá? Que convertendo para decimal seria isso aqui. 1/24, que é muito comum de encontrar por aí, corresponde a uma máscara que tem 24 bits 1. Convertendo para decimal, eu teria isso aqui. 1/25 é uma máscara que tem 25 bits 1. Então, observe que tem um bitzinho a mais aqui, ó, em relação à anterior. Tá? E aí a conversão para decimal fica um pouquinho mais complexa, porque um grupo de 8 bits é 255. 3 grupos de 8 bits cada são 3 valores 255. Aí no final eu tenho aqui um grupo de 1 bit 1 e 7 bits 0, tá? Mas aí se vocês se lembrarem dos pesos dos bits, também não é uma coisa difícil de fazer conversão, né? Esse bit aqui tem peso 128, então apareceu o valor aqui. O /26 tem 26 bits 1. São 2 a mais do que o /24. Tá? Para fazer a conversão, os 3 primeiros é 255. E aqui, ó, peso do bit, 128 e aqui 64. Somando, dá 192. O /27, 27 bits 1. E por aí, e assim segue. Tá? Tá claro isso? Então, esse valor aqui, que a gente costuma colocar à frente de um endereço IP, corresponde ao comprimento do prefixo, ou seja, quantos bits serão tratados como bit de prefixo de rede, e, consequentemente, quantos bits 1 a minha máscara terá. Beleza, gente? Certo. Beleza.